Olá, seja bem-vindo ao dia 62 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e aproveite e já manda esse devocional para alguns amigos para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro em direção ao trabalho, apenas escute, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou no lugar que te permita, por favor, já pegue aí o seu bloco de notas, já liga o seu aplicativo de notas para que você possa escrever tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Nós estamos entrando no dia 62 do nosso devocional, onde nós continuamos a leitura do livro de Jeremias, Jeremias capítulo de número 35 até o 45. Eu queria focar com vocês hoje ali em Jeremias capítulo de número 36, onde nós vemos a história de um rei chamado Jeoaquim. Tá? E talvez você nunca ouviu esse nome, mas existe uma história ali muito rica, cheia de lições que nós podemos levar para o nosso 2026 e eu queria passar isso aqui para você, tá bom? Já pega a sua caneta aí e começa a anotar isso aqui. Deus, ele sempre nos avisa antes dele agir, tá bom? E sempre fala antes de ele agir ou de ele trazer qualquer tipo de castigo ou de solução ou de resposta, Deus sempre vai falar conosco antes. Eu vou explicar isso para você, tá bom? Antes de qualquer juízo, tá? Antes que Deus faça qualquer coisa, Deus manda Jeremias escrever um rolo, escrever algumas palavras em um rolo e enviar isso para o rei, tá? Ali o povo de Israel estava vivendo uma fase que eles estavam extremamente longe da presença de Deus. Tá? Ali eles estavam vivendo talvez uma Sodoma e Gomorra novamente, Ali o povo de Deus estava extremamente afastado daquilo que Deus tinha planejado para o povo de Israel, tá bom? Então Deus ali estava trazendo, usando Jeremias para trazer ao conhecimento do povo que Deus não estava se agradando com o que estava acontecendo, tá bom? Então Deus pede para Jeremias escrever esse rolo e enviar para o rei, tá? Ou seja, Deus avisou. Tá? Deus avisa e Deus fala para Jeremias, olha, escreve esse rolê, isso está em Jeremias capítulo 36, verso de número 3, quem sabe, talvez, Jeremias, eles se convertam, quando eles ouvirem essas palavras que Deus estava falando, olha, se eles não se acertarem, isso vai acontecer. Tá? Talvez eles ouvindo essas palavras, eles se convertam e voltam aos caminhos do Senhor. Tá? A lição aqui para você é o seguinte, Deus ele não nos pega de surpresa. Na maioria das vezes, Deus ele sempre usa pessoas, usa lugares, usa palavras, tá? A sua própria palavra, louvores para falar conosco e conversar conosco. Tá? Então sempre, antes de qualquer consequência, antes de vivermos qualquer consequência de problemas que nós temos, Deus ele nos avisa. Seja pelo Espírito Santo de Deus que está conosco, Você está ali na sua mente, você sente o Espírito Santo falando com você, olha, você não pode fazer isso, você não pode estar aqui, esse daqui não é o seu lugar, esses não são os seus amigos, esse relacionamento não é para você, O Espírito Santo vai ali te dando alguns anúncios, alguns avisos, tá? Ele vai falando, ele vai alertando, tá? Ele nos dá a oportunidade de mudarmos a rota, de mudarmos o nosso comportamento antes que as consequências venham. Então Deus ele é um Deus misericordioso e justo, tá? Ele te dá essa oportunidade, ele está te dando avisos, avisando para você várias vezes, olha, esse daí não é o seu lugar, essas pessoas não é para você, e nós estamos ignorando isso. E o povo de Israel recebeu essa justiça de Deus também. Qual que é a justiça de Deus? Olha, eu estou avisando que se vocês não voltarem ao caminho que eu tenho preparado para vocês, muita coisa ruim vai acontecer, tá bom? Mas o problema de tudo isso, o rei ouviu as palavras de Jeremias, que ele pediu para o escriba escrever ali no rolo, tá? Mas o problema não é que o rei não ouviu, ele ouviu, tá? Igual nós ouvimos
domingo, quinta-feira, os cultos, né? Você que é de outra igreja, que tem outros cultos também, de terça, nós ouvimos. Nós ouvimos nossos mentores, nós ouvimos louvores, nós lemos a palavra, mas o problema é rejeitar o ensinamento que há dentro dessas coisas. Tá? Nós ouvimos, né? Nós recebemos, mas nós não colocamos na prática. Tá? Porque a palavra de Deus ela não é apenas para ser lida, ela é para ser vivida. Então nós precisamos viver, né, aquilo que nós aprendemos. Por isso que existem pessoas que vivem altos e baixos na vida sempre, porque em vez de aprender a lição, né, e botar em prática aquilo que eles ouvem aqui na igreja, dos seus pastores, dos seus mentores, etc. Não, eles querem fazer da própria forma. Então eles ouvem, mas rejeitam, assim como o rei rejeitou, né? Ele lê aquele rolo que Jeremias escreveu e ele começa a ficar bravo, né? A reação dele é muito chocante, tá? Jeremias 36, 23 vai dizer que ele corta o rolo. Ele vai lendo aquele rolo ali enquanto o seu trabalhador vai lendo ali o rolo, ele vai cortando esse rolo e jogando na brasa, né? Jogando no fogo, tá? E outra coisa, ele não ignorou porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, não, ele estava entendendo, sim, e foi uma rejeição consciente, tá bom? Às vezes nós erramos inconscientemente, tá? Não somos perfeitos, não somos super-heróis, nós erramos sim, mas quando há ignorância, né? Vamos falar assim, se há uma certa consciência daquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos tomar cuidado. Nós estamos pecando, nós estamos errando, então nós precisamos voltar aos caminhos do Senhor, tá bom? Então, diferente do rei aqui que rejeitou conscientemente, ele estava lendo aquelas palavras que Deus pediu para Jeremias escrever e ele decidiu rejeitar, jogar no fogo, né, as diretrizes que Deus estava dando para o povo, tá bom? Muitas pessoas fazem isso hoje, tá? Só que de forma diferente. Né? O rei naquela época ele cortou o rolo e jogou no fogo, mas nós hoje nós ouvimos a palavra, nós sabemos, né, que nós estamos errados, mas escolhemos ignorar. O Espírito Santo de Deus está falando conosco diretamente, escolhemos ignorar as falas dos nossos pastores, as pregações que saem do púlpito, né, nos ensinando, né, nos direcionando para sermos cristãos melhores, mas não, nós ignoramos porque não é na nossa conveniência, né? Se não está conveniente para a gente deixa de lado, mas ser cristão não é sobre conveniência. Ser cristão não é sobre estar na zona de conforto, é sobre fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E às vezes isso vai doer, às vezes nós vamos ter que abrir mão de certas coisas para viver esse sobrenatural de Deus, mas viver com Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer no nosso 2026, tá bom? Pois é, então nós vemos o rei, né, rejeitando a palavra de Deus que Deus tinha mandado Jeremias escrever, mas olha que coisa que interessante nós precisamos entender, que é o seguinte, só porque o rei rejeita, né, o rolo ali de Jeremias, as palavras que Deus pediu para Jeremias escrever, não quer dizer que isso elimina a verdade do rolo. Ok? Não quer dizer que isso elimina a verdade daquilo que Deus estava falando. Você rejeitando ou não a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deu para entender? Se eu e você seguimos, né, estamos na direção que Deus nos confiou, se nós estamos ali nos caminhos que Deus nos entregou, tranquilo, a palavra de Deus é a mesma. Mas agora, se nós decidirmos sairmos desse caminho e fazermos as coisas por nós mesmos, adivinha? A palavra continua a mesma. Tá bom? A palavra continua a mesma. Depois que o rei queima esse rolo, né, que Deus entrega para Jeremias, adivinha o que Deus faz? Manda Jeremias escrever outro rolo. Manda Jeremias escrever outras palavras. Isso é muito forte. Preciso que você entenda, né? O rei tentou apagar a palavra de Deus ali, tentou apagar o direcionamento de Deus, mas ele não conseguiu.
tá? Não tem como nós ignorarmos a palavra de Deus, tá? Nós não podemos mudar a verdade é a verdade e Cristo é a verdade. Então nós não vamos mudar Cristo nunca, tá bom? Nós mudamos, mas Deus não muda, tá bom? Então nós precisamos tomar muito cuidado para não estarmos rejeitando as direções, as diretrizes que Deus nos dá. Tá? Não estamos rejeitando os conselhos do Espírito Santo, não estamos rejeitando um direcionamento que Deus nos dá através da palavra. Quantas vezes você vem num culto domingo, um culto quinta, e você ouve a palavra, mas a palavra não te muda, a palavra não tem efeito em você. Preciso que em 2026, em nome de Jesus, você, de uma vez por todas, comece a dar valor à palavra que Deus está te entregando. Comece a dar valor ao direcionamento que Deus está te entregando, tanto na igreja, com seus líderes, né? Talvez um cônjuge do seu lado, Deus está falando com você ali. É muito importante, tá bom? Que 2026 seja um ano que nós realmente possamos prestar atenção nos direcionamentos de Deus, porque eu tenho certeza que para nós chegarmos aonde nós queremos, nós precisamos de Deus do nosso lado. E isso só vai acontecer se nós tomarmos uma decisão consciente aqui de seguirmos todas as direções que Deus nos enviar. E com isso nós chegamos ao fim do dia 62 do nosso devocional. Amanhã é sábado, então nós voltamos, né, na segunda-feira com o dia 63. Nós vamos acabar o livro de Jeremias e nós vamos entrar no livro de Lamentações de Jeremias. Nós vamos ler ali até o capítulo 5, tá bom? Então eu vejo você aqui na segunda-feira. Nós temos um encontro marcado às 6h30 da manhã. Lembre-se, já manda esse devocional para alguns amigos, para que eles possam ser tocados por Deus e para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nós temos um encontro marcado aqui às 6h30 da manhã em ponto na segunda-feira. Deus te abençoe.